Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para falar de um caso bizarro. Ao começar a explorar o caso de Leslie Palacio, é impossível não se sentir perplexo e desapontado que a justiça possa ser tão falha. O assassino ficou foragido por anos após a consumação do crime, mesmo que a polícia tenha todas as evidências e sua identidade seja conhecida. A história de hoje ressalta a dificuldade de investigar crimes quando os suspeitos se encontram fora da jurisdição, e as vítimas só podem esperar que os perpetradores sejam encontrados e levados à justiça. O desaparecimento misterioso. A manhã do dia 29 trouxe ansiedade para a casa de Rosélia Palacio, mãe de 5 adoráveis filhas. Sua filha mais velha, Keila, desceu para a cozinha e relatou que a cama no quarto de Leslie estava intocada. Seus pertences haviam sumido e ela claramente não havia passado a noite em casa. Uma das irmãs brincou que deve ter sido uma noite bem divertida na balada, e Leslie provavelmente tinha ficado na casa de Eric. Na verdade, todos ficaram alarmados, já que Leslie nunca havia feito isso antes. Durante o café da manhã, Keila ficava olhando para o celular, esperando que Leslie acordasse e mandasse uma mensagem. O tempo passou, mas ainda não havia notícias de Leslie. Por volta do meio-dia, a situação já não parecia normal. No final da tarde, Rosélia decidiu ir sozinha à casa de Eric para descobrir onde sua filha estava. Quando os membros da família Palacio chegaram à casa, viram a mãe de Eric e sua irmã ativamente removendo móveis e itens diversos da casa. Obviamente, retirar móveis de casa é bastante normal, mas a situação em si e o rosto choroso da senhora Ibarra causaram uma sensação muito estranha em Rosélia. Algo não estava certo ali. Quando perguntaram onde Leslie estava e por que o telefone de Eric estava indisponível, a mãe e a irmã de Eric fingiram que nem sabiam que o casal havia passado a noite juntos. Rosélia esclareceu mais uma vez se Leslie havia dormido na casa deles naquela noite, porque sabia pelas mensagens de sua filha que ela iria para a casa de Eric. Após receber uma resposta negativa, a família de Leslie percebeu a gravidade do que estava acontecendo. Os medos se tornaram realidade e a família imediatamente entrou em ação. A irmã mais velha, percebendo que Leslie não poderia ter desaparecido tão facilmente, começou a ligar para hospitais locais e pesquisar na internet por relatos de acidentes nas últimas 24 horas. No entanto, a busca foi infrutífera, assim como as tentativas de contatar Eric. Ele havia desligado seu telefone ou o aparelho estava morto, já que Keila nem conseguia ouvir a caixa postal. Rosélia não teve escolha a não ser chamar a polícia. No dia seguinte, 30 de agosto, Leslie foi oficialmente declarada desaparecida. Esse foi o primeiro passo em uma intensa luta por justiça. Uma vida interrompida. Leslie Palacio nasceu em 5 de maio de 1998 em Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Sua vida curta, mas plena, foi cheia de amor e cuidado por sua família. Sempre aberta e amigável, a garota se tornou uma fonte de alegria em qualquer companhia, pois valorizava todos que conhecia em sua vida e era correspondida. Leslie sonhava em conectar sua vida com a área da saúde. Após se formar no ensino médio, ela ingressou na faculdade em Las Vegas. Em 2020, ela já estava se movendo confiantemente em direção ao seu sonho de se tornar farmacêutica e trabalhava meio período como técnica de laboratório. Combinando conhecimento teórico com habilidades práticas, Leslie provou ser uma estudante talentosa. Suas realizações acadêmicas eram admiráveis. Ela conseguia assimilar facilmente novo material e sempre se esforçava para aprofundar seus conhecimentos. Por isso, a garota decidiu trabalhar meio período como assistente de laboratório. Inesperadamente, Leslie percebeu que havia encontrado sua vocação e logo se tornou parte integrante da equipe. Os colegas consideravam a estudante não apenas uma técnica de laboratório responsável e profissional, mas também uma pessoa calorosa e atenciosa. As funções da garota incluíam realizar várias análises e testes, mas para Leslie, esse trabalho era muito mais do que apenas o cumprimento de deveres. Ela via sua vocação na capacidade de tornar o processo de realização de testes o mais confortável possível para os pacientes. Seu cuidado e paciência criavam uma atmosfera de confiança. E mesmo aqueles que estavam apreensivos com o procedimento se sentiam à vontade em sua presença. Quando a mais jovem das enfermeiras perguntou se Leslie não tinha medo de furar as mãos o tempo todo, ela respondeu rindo que agora tinha uma super habilidade de furar as pessoas. A vitalidade otimista da jovem era evidente em cada uma de suas ações.
Por todos os indícios, Leslie tinha o potencial único de se tornar uma especialista procurada e valiosa no campo do diagnóstico laboratorial médico. E ela teria se tornado, se não fosse por uma dramática virada de eventos. Leslie estava acostumada a ajudar e cuidar de todos desde a infância. Como a segunda de 5 filhas, ela assumiu o papel de mãe, quando Rosélia Palácio trabalhava como faxineira de hotel. Rosélia lembrava que sua filha a expulsava da cozinha quando ela tentava preparar o jantar depois de limpar mais de 15 quartos de hotel em um turno. Descanse um pouco, Leslie gentilmente insistia, querendo aliviar o fardo de sua mãe. Depois do trabalho, sua filha assumia a responsabilidade de preparar os jantares e, de maneira caracteristicamente descontraída, encontrava inspiração na culinária. A partir de então, ela sempre se certificava de que os membros de sua família estavam muito bem alimentados e, mesmo quando estava fora e não podia preparar o jantar familiar pessoalmente, ela sempre ligava para casa para garantir que todos haviam comido. Para Leslie, a família vinha em primeiro lugar, e ela facilmente inspirava suas irmãs com sua energia e ideias. Por exemplo, mesmo durante a pandemia, Leslie não deixou que os esportes desaparecessem, organizando treinos no quintal da casa. Ela ensinou vários exercícios à sua mãe e dançava diariamente na frente do espelho, com sua irmã ao som da música. Seu amor por experimentar cores de cabelo e imagem se transformou em um plano de negócios conjunto com sua irmã mais velha para abrir uma boutique. As irmãs começaram a desenhar e costurar vestidos em casa em seu próprio estilo único. Quando a pandemia aconteceu e Rosélia foi demitida devido a cortes, Leslie sugeriu que sua mãe iniciasse sua própria pequena empresa de limpeza e garantiu que definitivamente a ajudaria com as faxinas, em seu tempo livre do trabalho e da escola. "Mãe, ficaremos bem em breve. Você vai ver", ela assegurou a Rosélia. Em um conselho de família, eles criaram um nome para a empresa: The Palácio Cleaning Service. Na época em que Leslie desapareceu, seus sonhos estavam apenas começando a se realizar. A empresa familiar havia conseguido seu primeiro contrato, mas em 29 de agosto de 2020, todos os planos e sonhos da família Palácio desmoronaram. A noite fatídica. No final de agosto de 2020, Leslie concluiu o programa de assistente de laboratório e a empresa familiar também recebeu um grande pedido. A garota decidiu que era hora de fazer uma pausa das tensões e preocupações e aproveitar uma noite de dança e diversão, especialmente porque as restrições devido à pandemia estavam sendo gradualmente retiradas e Las Vegas começava a ganhar vida. Infelizmente, nenhum dos amigos quis fazer companhia a Leslie. Embora as pessoas estivessem começando a deixar seus medos de lado e voltar à vida normal, ainda se sentiam nervosas e ansiosas com a perspectiva de estar em um espaço fechado com muitas pessoas. Leslie não perdeu a esperança de convencer alguém a se divertir e fez uma postagem no Instagram expressando seu desejo de passar a noite em algum lugar. Inesperadamente, ela recebeu uma mensagem de Eric Rangel Ibarra. Os pais de Leslie e Eric frequentavam a mesma igreja há 14 anos e ocasionalmente socializavam. Então eles se conheciam desde a infância, mas nunca interagiram de perto. Leslie sabia que Eric gostava dela. O rapaz lhe mandava mensagens, mostrava atenção, mas Leslie nunca correspondia. Ela era educada com ele, no entanto. Em qualquer outro dia, Leslie teria recusado o desejo de Eric de lhe fazer companhia, mas não desta vez. Ela estava ansiosa para diluir sua vida comum com uma noite divertida. O dia inteiro passou em expectativa e antecipação, e quando nenhum dos amigos de Leslie quis lhe fazer companhia, ela aceitou a oferta educada e calorosa de Eric para relembrar a vida noturna de Las Vegas. Compartilhar uma noite com Eric parecia uma escolha melhor do que não ir a lugar nenhum. Esperando uma aventura divertida, Leslie não tinha ideia dos eventos horríveis que a aguardavam, mas provavelmente teve um pressentimento de algo, tentando racionalizar para si mesma que não havia motivo para preocupação. De qualquer forma, Leslie concordou com sua irmã que enviaria mensagens regulares informando exatamente onde estava. Ela também contou a Kayla em detalhes para onde estava indo, com quem e em quais lugares poderia terminar a noite. Depois de um tempo, a irmã mais velha recebeu uma mensagem estranha. "Você pode acreditar que Eric não vai beber nada esta noite? Estamos em uma festa, mas parece que vou ter que festejar sozinha." Depois disso, as irmãs trocaram mensagens brincalhonas sobre o tema de vida saudável. O primeiro lugar que Eric e Leslie foram foi o cassino do Hotel Longhorn.
Policiais mais tarde veriam nas imagens de vigilância o casal saindo de uma Ford F-250 branca, pertencente a Eric, às 1h31 da manhã de 29 de agosto, e entrando no cassino. Depois saindo pouco tempo depois, às 1h56 da manhã. O casal então deixou o cassino. Leslie manteve contato com sua irmã, contando o que estava acontecendo. Às 4h40 da manhã, Leslie enviou outra mensagem estranha para sua irmã. Preciso falar com você sobre algo ruim. Kayla perguntou o que havia acontecido, e segundo ela, uma caixa de texto apareceu como se Leslie tivesse começado a responder, mas nenhuma resposta chegou. Essa mensagem de texto foi a última da vida da garota. A manhã do dia 29 chegou. Leslie ainda não havia retornado para casa. Quanto mais tempo passava, mais preocupados ficavam os membros da família Palácio. A certeza de que Leslie havia passado a noite na casa de Eric foi substituída por confusão, e a família foi até a casa do rapaz. Lá encontraram uma cena estranha. A senhora Ibarra e sua filha estavam retirando móveis, fingindo que tinham ouvido pela primeira vez que Leslie e Eric haviam passado a noite juntos. Na verdade, a família de Leslie chegou à casa de Eric bem na hora. Se tivessem chegado algumas horas depois, a investigação teria sido significativamente atrasada. A polícia encontrou vestígios de sangue na casa, uma bagunça no quarto, o que sugere que a mãe de Eric e sua irmã passaram o dia todo estranhamente não limpando os vestígios do crime, mas embalando coisas, até os móveis. A família claramente não estava indo fazer um piquenique, mas planejando uma ausência longa e completa. Muito provavelmente, eles haviam combinado de se reunir com Eric e seu pai José no México, para onde os dois haviam viajado para escapar da justiça. Ao ver a família Palácio, a senhora Ibarra provavelmente percebeu que a chance de partir havia acabado, deixando evidências na casa que ninguém teria tempo de limpar. Mãe e filha em pânico começaram simplesmente a negar saber sobre a noite de Leslie e Eric juntos. Foi esse comportamento que levou à suspeita de que algo irreparável havia acontecido. Felizmente, a polícia de Las Vegas agiu imediatamente e emitiu um alerta, pretendendo rastrear os movimentos de Leslie desde a noite anterior. Mas, infelizmente, leva algum tempo para obter esses dados. Enquanto isso, a família Palácio não podia ficar sentada esperando. A família iniciou uma campanha para divulgar o desaparecimento de Leslie. As pessoas responderam e começaram a compartilhar ativamente as informações nas redes sociais. Ninguém esperava que houvesse tantas pessoas que se importassem. A mãe de Eric, especialmente, não esperava isso. Os detetives continuavam fazendo mais e mais perguntas e, em 31 de agosto, a senhora Ibarra foi à delegacia e registrou um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida para seu marido e filho. A senhora Ibarra disse à polícia que seu filho Eric saiu de casa tarde da noite de 28 de agosto e, quando voltou na manhã seguinte, estava agindo de forma estranha. Ela o viu sair pela porta e nunca mais voltar. A polícia notou uma circunstância estranha. Não apenas Leslie estava desaparecida, mas Eric também estava desaparecido, assim como seu pai. Com base nisso, iniciou-se uma investigação sobre o triplo desaparecimento, com o envolvimento da polícia de Las Vegas. Os detetives se voltaram para os moradores do bairro com a esperança de encontrar câmeras de vigilância que tivessem gravado algo importante. A sorte sorriu. Descobriu-se que bem em frente à casa de José Ibarra havia câmeras de vigilância. Além das imagens da câmera, a polícia obteve dados de faturamento que permitiram rastrear os movimentos de Leslie nas primeiras horas da manhã do dia 29. Os detetives descobriram que o casal foi ao cassino e depois a um bar e grill, que chegaram por volta das 2h15 da manhã. Acidentalmente ou não, o celular de Leslie foi deixado no bar, e os registros mostram que Leslie deixou o estabelecimento por volta das 5h50 da manhã, o que é bem cedo pela manhã. Às 6h05 da manhã, as câmeras do bairro capturaram o carro de Eric chegando à casa da família. A descoberta chocante. A natureza de sua assistência a Leslie ao sair do carro e no caminho para a casa indicava claramente que a garota estava fortemente intoxicada. Às 7h25 da manhã, Eric e seu pai José são vistos carregando o corpo de Leslie para fora da casa, enrolado em um lençol, e colocando-o no porta-malas do carro. Eric então parte, enquanto José lava a entrada da garagem com uma mangueira. Essas ações indicavam claramente que Eric e José não estavam desaparecidos, mas eram fugitivos da justiça. Após a polícia ver as imagens, um mandado de busca foi obtido para a casa dos Ibarra.
Como resultado, os detetives descobriram muitas evidências adicionais mostrando que Leslie não havia deixado a casa voluntariamente. A casa havia sido limpa com produtos de limpeza em uma tentativa mal sucedida. Luvas de látex e sacos de lixo também foram encontrados, mas a evidência mais importante foi a descoberta no quarto de Eric. Traços de sangue foram encontrados no chão e na cama de Eric, um sinal óbvio de agressão. Mesmo sem teste de DNA, estava claro para os investigadores que o sangue pertencia a Leslie. A busca desesperada. A partir desse ponto, Leslie Palacio não estava mais desaparecida, e os investigadores concentraram seus esforços em encontrar seu corpo. Eric e José foram relatados como desaparecidos enquanto os investigadores procuravam diligentemente pelos suspeitos. A abalada família Palacio também fez esforços. Rosélia pediu aos membros da comunidade da igreja que ajudassem a procurar o corpo de sua filha, enquanto voluntários de busca, panfletos e cartazes com a foto de Leslie e imagens de Eric e José apareciam nas redes sociais, jornais e postes de rua. A família Palacio está pedindo ao público que intervenha e os ajude a encontrar esses 2 homens envolvidos na morte da garota, dizia a mensagem em cada panfleto. Revelações cruciais. O primeiro avanço importante na investigação veio quando um leitor de placas de carro avistou o carro de Eric a apenas 10 quilômetros de sua casa, por volta das 10 horas da manhã do dia 29. Ele estava voltando para casa apenas 4 horas após o suposto assassinato de Leslie. As informações descobertas fizeram os investigadores perceberem que o local onde Eric pode ter escondido o corpo estava dentro de um raio de 4 horas de carro de sua casa, na fronteira entre Nevada e Arizona, ou no lado do Charleston Peak, que é uma área enorme. Então, os detetives estavam desesperados por qualquer informação adicional que pudesse ajudá-los a determinar uma localização mais precisa. Mais uma vez, a sorte sorriu para eles quando imagens foram gravadas em um posto de gasolina a 60 quilômetros ao norte de Las Vegas, mostrando o carro de Eric saindo da rodovia em direção ao Valley of Fire National Park. O carro voltou 20 minutos depois com pneus enlameados. A descoberta restringiu a busca e apontou para a possível localização do corpo dentro de 35 quilômetros do posto de gasolina. A lama nos pneus sugeria que Eric havia saído da estrada em algum ponto. Os detetives começaram a vasculhar a área. Polícia e voluntários vasculharam centenas de acres de terra e, em 9 de setembro, durante uma segunda busca, eles encontraram o corpo de Leslie Palacio escondido perto de um arbusto. Os meios de comunicação imediatamente espalharam a notícia. O corpo de Leslie Palacio, de 22 anos, foi encontrado perto do Valley of Fire 11 dias após seu desaparecimento. Um repórter se juntou ao relatório fornecendo detalhes adicionais sobre o principal suspeito, Eric Rangel Ibarra, de 25 anos. O Valley of Fire, onde o corpo foi encontrado, é conhecido por seu clima quente, o que levou à rápida decomposição dos restos mortais, e os especialistas forenses não puderam determinar a causa exata da morte. Os moradores reagiram à morte de Leslie com horror e medo. Alguns ficaram com medo de sair de casa devido aos pensamentos constantes sobre os criminosos não capturados envolvidos no assassinato. No dia seguinte à descoberta do corpo, 10 de setembro, muitos amigos, parentes, vizinhos e pessoas aleatórias da área se reuniram para homenagear a memória de Leslie. As pessoas pegaram velas que foram usadas para a vigília noturna e as colocaram em frente à casa da garota. Eles também disseram que queriam que o homem responsável por sua morte pagasse pelo que fez. A luta por justiça não estava nem perto de terminar neste ponto. O próximo grande avanço veio quando o carro de Eric foi visto em Moreno Valley, Califórnia. A polícia eventualmente contatou o primo de Eric, e ele relatou que havia levado José e seu filho para San Pedro, onde acreditava que eles planejavam cruzar a fronteira para o México. O Departamento de Polícia de Las Vegas solicitou assistência do FBI, porque não era possível para eles resolverem a questão jurisdicional por conta própria. A investigação desacelerou. Justiça incompleta. Então, em 19 de janeiro de 2021, 4 meses após a descoberta dos restos da garota, o pai de Eric, José, se entregou na fronteira. Todos ficaram muito aliviados que pelo menos um fugitivo estivesse agora sob custódia. O homem foi rapidamente extraditado de volta para o condado de Clark e acusado de destruição de evidências e cumplicidade em assassinato. Durante os interrogatórios, José tentou minimizar seu envolvimento no crime
explicando a história da viagem ao México pelo comportamento estranho de seu filho na manhã de 29 de agosto. No entanto, os investigadores, mostrando imagens de vídeo de vigilância, desmentiram suas falsas alegações. As imagens claramente o mostravam ajudando a carregar o corpo de Leslie para fora da casa e lavando a entrada da garagem. Confrontado com as evidências, José mudou seu testemunho. Ele disse que estava trabalhando na garagem quando Eric trouxe o corpo de Leslie enrolado em um lençol para a garagem. Segundo José, ele entrou em pânico e ajudou seu filho a carregar o corpo no caminhão, assumindo que Leslie havia morrido de uma overdose de drogas ilegais porque não viu ferimentos visíveis no corpo. Documentos judiciais indicam que José inicialmente disse à polícia que, de acordo com Eric, Leslie morreu de uma overdose de drogas ilegais. José também explicou que Eric imediatamente falou sobre querer acabar com sua vida. Culpou a si mesmo, e então ele decidiu que a melhor coisa a fazer por seu filho era levá-lo para o México. Quando os investigadores perguntaram a José sobre o paradeiro atual de Eric, ele explicou que assim que os dois entraram no México e embarcaram no ônibus, o ônibus foi revistado pelas autoridades mexicanas. Ele e seu filho ficaram assustados e decidiram se separar, pensando que separados seria mais difícil para as autoridades encontrá-los. Por esta razão, ele adoraria ajudar na investigação, mas não tem absolutamente nenhuma ideia de onde seu filho possa estar. Em 18 de junho de 2021, José formalmente se declarou culpado de destruição de evidências e cumplicidade em assassinato. Apesar das características horríveis de seus crimes, José Ibarra foi sentenciado a apenas 2 anos no centro de detenção do condado de Clark, causando choque e consternação na comunidade. A família Palácio ficou chocada e indignada com a sentença leniente de José, que eles sentiram ser injusta. Durante a pandemia, José Ibarra participou dos procedimentos judiciais virtualmente. Enquanto a família e amigos de Leslie compareceram pessoalmente, eles instaram o juiz a impor uma sentença mais dura, argumentando que 2 anos não eram suficientes para um cúmplice de assassinato, que ajudou a se livrar do corpo e escondeu o perpetrador. José Ibarra se declarou culpado e tentou se desculpar com a família Palácio, dizendo que seu amor por seu filho o cegou. Ele expressou arrependimento por suas ações. No entanto, a família de Leslie não aceitou suas desculpas e não as considerou sinceras. José foi libertado em 28 de abril de 2022. Ofélia Marcarian, advogada e representante da família Palácio, comentou o seguinte: "Estou absolutamente furiosa. Isso é simplesmente injusto. Não só o principal suspeito não está sob custódia. Agora aquele que esteve envolvido em encobrir o assassinato está de volta à liberdade após cumprir 8 meses e 15 dias. O luto e a luta contínua. Nos últimos 3 anos, a família Palácio nunca obteve justiça. A história de Leslie destaca as falhas no sistema de justiça e levanta questões sobre justiça ao lidar com crimes graves. A família Palácio está determinada a lutar para mudar a lei em Nevada, porque acreditam que quem estiver envolvido no assassinato deve receber uma sentença de prisão mais longa do que 2 anos. Eles esperam que o perpetrador seja encontrado e processado nos Estados Unidos, onde será acusado e receberá a punição que merece. Ofélia Marcarian está diretamente alcançando aqueles que possam saber do paradeiro de Eric no México. Em cada entrevista à mídia, ela pede que seja dada à família Palácio uma pequena medida de justiça. Prisão no México e expectativa. Quase 4 anos após sua morte, em julho de 2024, o homem acusado de matar Leslie Palácio está sob custódia no México, confirmaram os investigadores. Eric Rangel Ibarra foi preso no México, disse uma fonte. Rangel Ibarra, agora com quase 29 anos, é o único suspeito do assassinato de Palácio em agosto de 2020. Agora, a família aguarda quais serão os próximos passos para que a justiça possa ser feita e o criminoso possa pagar por seus crimes de uma forma que seja mais justa do que a qual seu cúmplice foi submetido. E por fim, gostaria de agradecer os membros do canal por apoiar meu trabalho e me incentivar a continuar a trazer mais casos como esse. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.